Durante décadas, ir para São Paulo era o sonho, o destino final, o símbolo de vitória. Era a cidade onde tudo acontecia, o grande palco da ambição, o lugar onde talentos migravam e onde carreiras nasciam. A cidade carregava uma promessa silenciosa. Se você se esforçasse o suficiente, o sucesso seria apenas uma questão de tempo. Só que aos poucos, a realidade foi se afastando dessa imagem. O tempo passou e o sucesso dessa metrópole começou a mostrar sinais de esgotamento. O brilho continuou nas propagandas, nas fachadas de vidro, nos slogans de cidade que nunca para, mas no cotidiano de quem mora ali surgiram outros cenários: cansaço, aperto, distâncias, preços descolados da vida real. Hoje, vários fatos e números indicam que São Paulo está vivendo o fim de uma era, e o primeiro alerta apareceu ainda em 2022, quando um censo do IBGE trouxe um dado que muita gente ignorou. Entre 2017 e 2022, São Paulo teve um déficit migratório de 90 mil moradores. Enquanto isso, outros estados caminharam na direção oposta. Santa Catarina ganhou cerca de 354 mil pessoas, Goiás, 186 mil, Minas Gerais, 106 mil, Mato Grosso, 103 mil. É como se o fluxo migratório tivesse invertido o sentido da seta. O que antes apontava em direção a São Paulo, agora aponta para fora. Ironicamente, São Paulo virou estado de saída, não mais de chegada. Hoje, cada vez mais, funciona como ponto de partida para outros estados brasileiros. E isso é especialmente curioso porque São Paulo tem, em tese, todas as condições para atrair e reter gente qualificada do país inteiro. O estado concentra algumas das universidades mais prestigiadas do Brasil: USP, Unicamp, Unesp. Todos os anos, essas instituições trazem uma leva enorme de estudantes de outros estados. Paralelamente, a capital é um dos principais polos financeiros da América Latina, com inúmeras multinacionais instaladas há décadas. Em teoria, esse conjunto deveria gerar um ciclo saudável: gente chegando, estudando, arrumando emprego, crescendo, ficando. Na prática, o que se vê é um ciclo diferente. A pessoa chega, estuda, entra no mercado, sente o peso do custo de vida, experimenta uma rotina exaustiva, faz as contas e percebe que pode viver melhor em outro lugar. Não faltam profissionais qualificados que ganham bem, às vezes muito bem, mas chegam à mesma frase: em São Paulo simplesmente não fecha a conta. Pense no seguinte exemplo, que é a vida real de muita gente. Uma jovem de classe média do interior de Minas Gerais passa no vestibular da USP. Ela se muda para São Paulo, divide um quarto apertado em uma república com mais 3 pessoas, porque um kitnet é inviável. Todos os dias, perde quase 2 horas só para ir e voltar do estágio. Ela aguenta porque durante a faculdade, todos dizem que é a fase de sacrifício. Só que quando se forma, o que era temporário começa a parecer permanente. O salário é de fato melhor do que seria na cidade de origem. Mas se ela quiser sair da república e ter a sensação de vida adulta, encontra um microapartamento de 20 metros quadrados, em um bairro minimamente bem localizado, passando de R$ 2.000 de aluguel mais condomínio. Na prática, ela paga caro por um espaço onde mal cabe uma cama, um armário e uma bancada. Em 2024, o preço médio do aluguel em São Paulo bateu recorde: R$ 63,99 por metro quadrado. São 3 anos seguidos de alta. E aí surge a pergunta inevitável: será que essa jovem deveria aceitar gastar quase todo o salário em um kitnet ou em um apartamento na periferia, que a obriga a desperdiçar grande parte do dia no transporte? Agora imagine que essa mesma jovem conhece alguém, forma um casal, soma 2 bons salários. Em tese, 2 jovens adultos bem empregados deveriam conseguir dividir contas, se estruturar, ter alguma margem de conforto. O cenário mais lógico seria: vamos dividir o aluguel de um apartamento perto do trabalho, numa região com boa oferta de serviços e mobilidade. Mas justamente nessas regiões onde estão os grandes escritórios, Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, os aluguéis atingem níveis quase caricatos. Um estúdio de 40 metros quadrados pode facilmente ficar entre R$ 6 e R$ 8.000. Esse casal, mesmo ganhando bem,
acaba comprometendo mais da metade da renda apenas com moradia, sem luxo. Quando somamos supermercado, transporte, contas básicas, o que entra já sai. O que acontece, então? Para fugir dos aluguéis monstruosos da região central, esse casal vai morar em um bairro distante, muitas vezes na borda da cidade ou em outro município da Grande São Paulo. No papel, parece uma decisão racional. Vamos economizar no aluguel. Na prática, essa economia é paga em algo que não volta: tempo de vida. São milhares de pessoas que, para pagar menos, perdem 2, 3 horas por dia em deslocamento. Perdem café da manhã com a família, tempo para estudar, energia para treinar, convivência com amigos. É uma troca silenciosa: menos aluguel, mais desgaste. E com o tempo, essa troca cobra um preço alto: saúde mental abalada, cansaço crônico, sensação permanente de estar espremido. E mesmo para quem aceita esse sacrifício, o custo de vida continua pesado. Levantamentos de plataformas como Quinto Andar e Expatistan estimam que o custo mensal de vida em São Paulo pode chegar entre 15 mil e 16 mil reais para uma família de 4 pessoas. Se incluirmos plano de saúde e uma boa escola particular, que facilmente ultrapassa os 3 mil reais por aluno, não é simples para um chefe de família pagar o básico e ainda garantir uma vida minimamente tranquila para os filhos. Sejam jovens recém-formados ou pais e mães com famílias estruturadas, São Paulo continua oferecendo empregos formais. O problema é que o prêmio que um dia justificou o sacrifício, ganhar tão bem a ponto de compensar todo o resto, encolheu. Os salários sobem devagar. Aluguel, alimentação, transporte e serviços sobem rápido. Alguém está sempre correndo atrás, e nunca é a cidade. Enquanto isso, em silêncio, outras regiões foram se reposicionando. Capitais como Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande começaram a oferecer uma combinação que antes parecia exclusiva de São Paulo: um mercado de trabalho minimamente aquecido, uma infraestrutura aceitável e um custo de vida muito mais amigável. E além delas, existem incontáveis cidades médias que entregam mais espaço, mais tempo e mais sossego, mas que quase nunca entram no radar de quem se acostumou a achar que o único lugar para crescer é São Paulo. Ao mesmo tempo, o trabalho remoto e os modelos híbridos, acelerados depois da pandemia, reduziram a necessidade de estar fisicamente onde a empresa está sediada. Hoje, é perfeitamente possível trabalhar para uma empresa da Faria Lima morando em uma cidade média no centro-oeste ou no interior de Minas, com custo de vida pela metade e deslocamento reduzido a minutos. Isso é cada vez mais comum entre profissionais qualificados em finanças, serviços e tecnologia, que vêm, discretamente, saindo de São Paulo. O que antes era: se você quer oportunidade, tem que vir para cá, virou: você pode trabalhar para cá sem morar aqui. A geração de 20 a 35 anos, especialmente os mais qualificados, não está mais disposta a sacrificar tudo em nome de um CEP. Ela olha para São Paulo e faz uma pergunta incômoda: com o que eu ganho, com o que eu gasto e com o que eu perco em tempo e saúde, ainda vale a pena ficar aqui? Quando descobre que em uma cidade média de outro estado consegue alugar um apartamento maior em um bairro tranquilo, chegar ao trabalho em 15 minutos, gastar menos com comida e ainda sobrar dinheiro no fim do mês, a comparação deixa de ser teórica. Ela se torna uma decisão prática. E é isso, no fundo, que significa dizer que São Paulo não é mais o melhor estado do Brasil. Não é que tenha deixado de ser importante. É que o resto do país cresceu, amadureceu, ficou mais competitivo, enquanto a cidade que um dia foi a grande promessa se transformou para muitos em um lugar onde o esforço é enorme e a recompensa pode ser encontrada com mais equilíbrio em outro lugar. Quando a gente observa São Paulo perdendo moradores pela primeira vez em décadas, não dá para fingir que isso surgiu do nada. Esse desgaste não é uma maldição de cidade grande. Ele é, em grande parte, o resultado de escolhas, prioridades, projetos, investimentos, atrasos, omissões. Durante anos, estava claro que morar bem no estado estava ficando cada vez mais difícil.
Os aluguéis nas áreas centrais disparavam, famílias eram empurradas para bairros cada vez mais distantes. Jovens eram forçados a escolher entre viver espremidos em apartamentos minúsculos ou entregar horas da própria vida ao transporte público e ao trânsito. Mesmo assim, o problema foi sendo tratado como algo quase natural. Existiram projetos, discursos, intenções. Mas o que realmente mudaria o cotidiano, políticas de habitação que colocassem moradia acessível perto dos empregos, nunca chegou na escala necessária. Enquanto outras cidades brasileiras cresceram deliberadamente pensando em qualidade de vida, São Paulo seguiu um caminho diferente. A máquina econômica foi colocada no centro, o morador na periferia das prioridades. A cidade ficou maior, mais densa, mais cara, mas o tempo para atravessá-la continuou o mesmo, ou pior. O metrô avançou sim, mas bem mais devagar do que a demanda exigia. A integração metropolitana aconteceu, mas em velocidade muito inferior à explosão da periferização. Milhões seguem gastando horas por dia para chegar ao trabalho, horas que ninguém restitui depois. No fundo, estamos falando de algo básico: qualidade de vida. E isso foi sendo deixado de lado, aos poucos, em troca de outros objetivos. Outras cidades tomaram decisões diferentes. Investiram em praças seguras, vida pública ativa, bairros tranquilos, deslocamentos curtos. Criaram ambientes em que é possível trabalhar bem sem precisar abrir mão de tudo que não cabe em uma planilha. São cidades que decidiram investir no tempo e na vida dos moradores. É exatamente aí que se decide se alguém fica ou vai embora. São Paulo tinha todas as condições para evitar esse movimento de saída, mas não evitou. Não faltou dinheiro, não faltou capacidade técnica, não faltaram sinais da população. O que faltou foi uma escolha clara: colocar o morador no centro e não apenas a lógica econômica. Tratar qualidade de vida como estratégia, não como detalhe. Enquanto várias cidades brasileiras decidiram focar no que importa, moradia digna, deslocamentos curtos, custo de vida sob controle, São Paulo foi permitindo que o peso do dia a dia ficasse nas costas justamente de quem mais produz, mais estuda, mais entrega. E é por isso que tantos talentos e tantas pessoas com mais recursos estão tomando uma decisão silenciosa: parar de bancar, com o próprio tempo e o próprio dinheiro, os resultados de uma trajetória urbana que não foi desenhada pensando neles. Num mundo cada vez mais conectado, em que a proximidade física com o escritório perdeu importância, a pergunta mudou. Não é mais "vale a pena ir para São Paulo?" É "faz sentido continuar patrocinando, com a minha vida, uma cidade que escolheu não priorizar quem mora nela?" Para muita gente, a resposta já está sendo dada com os pés e com a mudança de endereço.